Eu sou maqueteira, né, Gabi? Então eu acho que antes de eu aprender a vender qualquer coisa, eu tive que aprender a me vender, assim. A gente precisava se reinventar há 5 anos atrás com menos frequência e menos intensidade do que a gente precisa se reinventar agora por causa da inteligência artificial. O que mais me atormenta, e eu acho que como mulher também isso pesa um pouco pra gente, é essa síndrome do impostor, assim, que sempre vai ter um homem que sabe mais. Por que a gente tem essa ansiedade e essa martirização de que as coisas deram errado só porque acabaram? Se você for ficar muito triste, desestimulado toda vez que você receber um não, você não vai pra lugar nenhum. Se a gente conseguir ter 10% da autoestima masculina, a gente chega em lugares inalcançáveis, assim. Eu não acho que eu sou mais especial porque eu trabalhei em empresas grandes ou consegui dinheiro. Eu acho só que eu tive a sorte e o privilégio de Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Delas Podcast. Eu sou a Gabriela, sua host, e eu tô aqui com a minha outra host, a Carla. E hoje estamos recebendo uma convidada super especial, o nome dela é Luísa Coimbra. Ela tem um background em arquitetura, assim como eu, mas hoje ela está com uma proposta de ensinar pessoas a entrar no ramo da tecnologia. Ela começou há 5 anos e hoje ela quer ensinar como que se faz isso mesmo vindo de qualquer background. Então, se você é interessado nesse assunto, esse podcast é para você. Eu adorei conhecer o seu trabalho um pouquinho mais. Ouvi de você naquela aula inaugural, né? A Luísa, ela ajuda pessoas a entrar no mercado de trabalho na área de TI, né? Não quer dizer que tem pessoas que estão em áreas diferentes, e ela vai e traz essa proposta de trazer pessoas para TI, que têm interesse, mas não sabem como entrar nessa área. E eu achei super interessante o teu trabalho. O que você faz, Luísa? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa sua nova proposta? Com certeza. Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite. Estou muito honrada. Adoro o projeto de vocês. E é isso, assim, como a Gabi falou, comecei agora um projeto pessoal, assim, que já é uma vontade que eu tenho há um certo tempo, de mentorar pessoas e ajudar pessoas a entrarem na área da tecnologia, não necessariamente em áreas que precisem de conhecimentos de programação e códigos e coisas muito técnicas assim. Então, o objetivo é ajudar as pessoas a se realocarem no mercado de trabalho, migrarem para outro mercado, para o digital, para trabalhar em casa, para ter mais liberdade, salários melhores, mais tempo para o que importa. E a ideia é essa, a ideia da mentoria é trabalhar com uma audiência bem leiga mesmo, que ainda precisa que a gente desmistifique algumas coisas sobre a tecnologia, traga um pouco mais para perto, crie um pouco mais de intimidade com o tema e depois traçar estratégias e refletir essas estratégias em currículo, LinkedIn e tudo mais para conseguir alcançar essa vaga aí dos sonhos. Luísa, isso é para todo mundo ou tem um público específico assim? Eu acho que é para todo mundo. É claro que não é para pessoas com zero experiência de trabalho, assim, tipo, claro que a gente sempre pode se reinventar a partir de qualquer momento de vida que a gente esteja, assim. Mas eu diria que, sei lá, se a pessoa tiver 16 anos e ainda tiver para decidir o que quer fazer na faculdade, muito provavelmente ela só vai ter sucesso se souber programar mesmo, porque tem muito adolescente por aí que já ganha dinheiro com isso. Mas não, aqui a gente está falando de pessoas que já tiveram algum tipo de experiência profissional, mesmo que seja só estágio, tô formando agora na faculdade, quero conhecer mais a área, ou alguém que já trabalha, por exemplo, há 10 anos com serviço público, ou alguém que já, inclusive, já está na área da tecnologia e quer dar o próximo passo. Então, assim, a ideia é pegar as habilidades dessas pessoas e traduzir para uma linguagem que vá vender essa pessoa, o perfil dessa pessoa para o mercado da tecnologia. Interessante. E, Luísa, se eu entendi bem, você não precisa ter uma graduação específica, saber programar, para passar para esse tipo de área, né? Eu queria saber quais são, então, os requisitos normalmente que essas áreas pedem,
esses tipos de vaga? E quais são as vagas, os títulos, geralmente, que as pessoas aplicam? As pessoas são mentoradas por você. Então, vamos lá. Precisa de formação acadêmica? Não. É bom ter? É muito bom ter. Eu acho que... O que aconteceu? Só para dar um contexto para vocês. Durante a pandemia, as soluções foram muito digitalizadas, né? A gente não podia sair de casa, então, ao invés de ir num restaurante, a gente começou a pedir mais comida pelos aplicativos. Então, ao invés de sair para conhecer pessoas, a gente usava mais aplicativo de relacionamento. Então, as empresas de tecnologia que oferecem essas soluções tiveram um grande boom, assim, em 2020. Então, eles começaram a contratar muita gente. Não tinha ninguém. Porque não existe formação acadêmica para você ser, sei lá, um gerente de produto da vida. Existe, assim, engenharia de software, tá ali há décadas e tudo mais, mas para essas coisas um pouco mais... Menos específicas, que estão mais na interseção ali da tecnologia com regra de negócio, não tem ainda. Vou dizer que não tem ainda, tá? Faculdade, nem nada. Então, as pessoas conseguiam vagas muito fácil, assim. Se você tem, eu sou comunicativo, eu sou organizado, eu sei mexer com planilha, eu sou orientada a achar soluções criativas e eu, sei lá, tenho uma certa facilidade com dados. Pronto. Tipo, isso aí um gerente de produto precisa ter. Ou isso aí um analista de dados consegue trabalhar, sabe? Então, a gente transferiu muitas habilidades que a gente chama de soft skills, assim, não tão técnicas, para essas áreas. E a galera foi aprendendo ao fazer. Isso lá em 2020, né? E aí agora a gente já tem pessoas um pouco mais especializadas. Então, por que eu acho que agora a formação acadêmica começa a fazer mais diferença do que estava fazendo quando eu comecei há 5 anos atrás, assim? É mais um diferencial. Eu não vou dizer que é obrigatório, tá? Então, assim, na minha experiência com os mentorandos e com a galera que eu sempre ajudei, ninguém nunca pediu diploma de graduação em processo seletivo. Mas pode ser que peçam, acho que grandes empresas com certeza devem conferir e tudo mais. Então, depende, tá? É uma resposta arriscada, assim, de dar. Uma coisa que me chamou a atenção é que você falou se vender, né? E aí vem toda aquela questão do marketing mesmo, né? Storytelling e a narrativa, como você mencionou nas nossas conversas anteriores. O que seria esse storytelling? O que seria essa narrativa? E como é que eu vou aplicar isso na minha história pessoal? Tá, então, eu sou marqueteira, né, Gabi? Então, eu acho que antes de eu aprender a vender qualquer coisa, eu tive que aprender a me vender, assim. Só pra dar um contexto também. Eu venho meu background eu formei em arquitetura, nada a ver, mas meu background sempre foi vendas e marketing, assim. Eu vendia, sei lá, com 14 anos de idade, estava vendendo brigadeiro no prédio, com as minhas amigas, para conseguir, batia de porta em porta, para conseguir pagar ingresso de show na praia. Então eu sempre fui assim, era de ingredientes de qualidade e a gente tá vendendo isso aqui porque a gente precisa comprar apostila pra escola, o que não era verdade, mas fazia vender. Amo. E daí foi evoluindo, assim, eu sempre vendi muitas coisas ao longo da vida. E eu acho que você vai aprendendo a formar discursos, assim. Aí quando chegou a hora de eu me vender, eu já tinha uma certa facilidade. E eu acho que o storytelling, quando a gente fala de narrativa, assim, para vender qualquer coisa, ou para fazer marketing de qualquer produto, ou de você mesmo, construir uma marca pessoal, a gente tem que falar mais, a gente tem que entender o que o interlocutor quer saber, assim. O público, a audiência, a pessoa que está falando com você, o seu cliente, ninguém quer saber sobre você, ou tecnicalidades do seu produto. As pessoas querem saber benefícios, assim. Então, quando a gente fala na tecnologia, por exemplo, eu vou fazer um lançamento de uma funcionalidade. Eu não vou ficar falando o que essa funcionalidade faz. Não interessa, eu quero falar, o que eu tenho que falar, o que a pessoa quer ouvir, como que essa funcionalidade vai ajudar ela. O que isso vai resolver, entendeu? E aí eu acho que quando a gente fala de narrativa pessoal, a gente tem que se livrar dos nossos narcisismos um pouco. De tipo, eu não vou ficar horas falando sobre mim. Mas eu vou falar
como eu posso fazer diferença na vida dessa pessoa, como eu posso fazer diferença nessa empresa, que impacto que eu posso causar, como que eu posso ajudar. Eu acho que aí a gente pega muito mais quem tá falando com a gente, sabe? Sim. Luísa, claro que, né, de quando você começou pra hoje, a coisa deve estar bem diferente, né, imagina. Mas que essa história pessoal, ela ainda é muito importante, contar o que, enfim, o seu passado, ou talvez trazer, nesse meu passado aqui, eu poderia ajudar dessa forma, eu poderia trazer essa skill aqui. Então, foi importante nesse momento, quando você estava entrando nesse mercado em TI, e o que foi que, né, o que é a importância de vendas? Qual é o meu diferencial se eu tiver um background com vendas? O que eu estou trazendo? Eu acho que o background com vendas é um facilitador, assim, você já tem habilidades comunicativas que foram colocadas em teste e você já teve resultados mensuráveis com as suas habilidades comunicativas. Isso é traduzido para vendas, né? Mas a gente pode falar que a gente tem habilidades comunicativas, sei lá, sou psicóloga e eu falo com os meus pacientes, eu tenho habilidades comunicativas, eu sei entender a dor dele, eu sei dar conselhos, eu sou empático, eu tenho uma comunicação assertiva, eu não tenho medo de me impor quando eu preciso. Então, de novo, assim, não são vendas, mas é uma outra profissão ali que tem algum contato com a comunicação. E eu acho que se a pessoa não tem isso, tipo assim, eu não sou conhecido por ser uma pessoa com uma boa comunicação, não tenho facilidade em me relacionar com os outros, travo muito na hora de fazer meu discurso, não gosto de falar sobre mim, não gosto muito de ajudar, sou mais individualista. Cara, então primeiro a gente trabalha isso, e depois você vai procurar algum tipo de emprego na área da tecnologia, porque é isso, assim, o que eu vejo de diferença de antes para agora é mais a questão de se reinventar. Porque a gente precisava se reinventar há 5 anos atrás com menos frequência e menos intensidade do que a gente precisa se reinventar agora por causa da inteligência artificial. Então, como se apresentar, o reinventar aplicado nisso, vem muito de trazer cada vez mais nosso lado humano, trazer cada vez mais nosso lado consciente, que a inteligência artificial é inteligente, mas não é consciente. Então, eu acho que isso era mais fácil de fazer há 5 anos atrás e agora tá afunilando, assim. Então, para além das técnicas, que vão ser difíceis de acompanhar cada vez mais, é mais sobre isso, assim, a gente tem que trabalhar nossas habilidades interpessoais. Com certeza. Luísa, uma coisa que me vem em mente também são certificações online. E muitas vezes elas ajudam nessas skills que os cursos, né, de graduação não nos oferecem. Eu queria saber se elas são algo que realmente ajudam a quem quer entrar nesse mercado e ainda não se vê nesse mercado, justamente por estar numa graduação que às vezes não é muito relacionada à área de tecnologia. E se além da comunicação ou como se vender, tem alguma outra habilidade que você acha essencial, a pessoa deve trabalhar essa habilidade também para poder entrar. Tá, vamos lá, certificações. É muito bom de ter, eu acho que é um diferencial, assim, tem que fazer, na verdade. Você recomenda alguma até para incluir? Recomendo. Além da minha própria mentoria, para quem tá migrando, tem uns cursos, assim, eu sou da área de produto, né, então eu sou suspeita sobre isso, mas a gente tem muitas escolas online que são referência no mercado. Então, a nível nacional, assim, a gente tem a escola de produto, que é a PM3, que eles oferecem cursos de gestão de produto, de marketing de produto, de product growth também, tudo muito relacionado. Aí a gente vai entrar na parte um pouco mais técnica, mas ainda não é código. Mas é uma coisa mais estratégica, e sinceramente são os cargos que pagam mais nessa parte. A gente tem a EBAC, a gente tem muitas escolas online aí de referência que fornecem cursos com certificações reconhecidas. Minha dica a Carla perguntou antes sobre
cargos mais comuns, assim. Eu acho que eu pulei essa resposta, mas é uma boa hora para voltar. Se você não tem nenhuma experiência com tecnologia, ou tipo assim, eu não tenho experiência com tecnologia, mas eu mexia com dados em outra coisa. Então talvez você já vá para análise de dados, assim. Sei lá. Não tenho experiência com tecnologia, mas eu mexia com marketing. Então você já vai para o marketing agora. Sou, sei lá, cara, sou veterinária. Sou, sei lá, advogada. A porta de entrada mais comum é Customer Experience, que aí a gente tá falando normalmente ou de pessoas que vão cuidar do suporte técnico do produto digital ali com o cliente, ou pessoas que vão cuidar do sucesso do cliente, que aí já é uma parte mais de como fazer o cliente usar melhor a solução para atingir melhores resultados. Então são Customer Facing jobs, assim que a gente fala, mais fáceis de entrar. Nesse caso, não precisa de certificação. É legal ter um certificado ou outro, você tira de graça, assim, numas academias de experiência do cliente, é legal ter, é um diferencial. Mas não são cargos que pedem muito. Aí se a gente já escala um pouquinho mais, eu acho que tem que ter. E aí minha dica é procurar, assim, coisas mais específicas. É muito bom agora, gente, principalmente agora, tem que ter alguma certificação de IA. Eu ainda não tenho, mas eu tô indo atrás de fazer uma pós nessa área, então vou deixar pra ter uma coisa, um MBA, assim, alguma coisa um pouco mais formal. Mas inteligência artificial precisa emergir muito. E é isso, assim, é outra habilidade que você perguntou, cara, eu diria gestão de tempo e priorização. Por que é tão importante? Cara, a gente, principalmente falando de trabalho remoto, tá? A gente tá em casa, é muito fácil não ter disciplina. É muito fácil. Tá trabalhando lá da sua cama, seu cachorro tá aqui, aí você vai passar um café, daí você faz um lanche, aí chega uma encomenda e você liga a TV e quando você vê, acabou o dia. Então, assim, eu não vou mentir que tem dias que é isso que eu faço. E eu procrastino e aí todo mundo passa por isso. Mas, assim, é muito importante saber priorizar as tarefas, porque às vezes vem uma enxurrada de coisa para fazer, porque, enfim, de novo, é um mercado que evolui muito rápido, então um volume de coisas para fazer sempre é grande. Então, saber priorizar é muito importante, aí a gente tem algumas técnicas e metodologias para fazer isso. E gerir o tempo, né, porque você não pode ficar 1h30 fazendo uma tarefa muito básica e depois você vai ter, tipo, 15 minutos para fazer um projeto importante, assim, sabe? Então, eu acho que a escola Conquer tem um curso legal de gestão de tempo, que eu acho que eu lembro que eu fiz há um tempo atrás. E agora Eu acho que eu fiz também há bastante tempo, que ele sempre oferece, fica até como dica também, cursos gratuitos para qualquer pessoa que siga a plataforma. Então, assim, para quem quer se capacitar, seja em gestão de tempo ou várias outras habilidades, a Conquer é excelente. Eu adorava fazer os cursos que eles ofereciam. E era tudo de graça, gente. Então, para quem tá querendo Adoro. é a hora de aproveitar. É isso. Luísa, para quem tá em casa e não, né, eu tinha essa dúvida, o que é o produto que você tá falando, né? É um produto. Ponto, assim, é tecnológico, ao invés de ser um bem de consumo, a gente tá falando de uma solução digital, tá? Então, produto seria uma solução digital. Então, produto pode ser um aplicativo, pode ser uma plataforma, pode ser um software muito mais complexo, pode ser um site, o produto pode ser uma escola online, pode ser um infoproduto. Então, aí a gente está falando de produtos diversos, mas no mundo digital. Então, por isso que as empresas, o que eu tento desmistificar, eu até faço isso nas primeiras aulas da mentoria, a empresa de tecnologia funciona como qualquer outra empresa de bem de consumo que você vai ter na sua casa, assim. A gente tem áreas voltadas para o produto em si, e aí para o desenvolvimento dele, e a gente tem áreas voltadas para levar esse produto para o mercado, ou para trazer o mercado para dentro da empresa, ou áreas de operação, área de venda, área de, enfim, suporte ao cliente, tudo isso para fazer uma empresa funcionar. Então é a mesma coisa para a Coca-Cola e é a mesma coisa para o Google, entendeu? Então os departamentos, assim, às vezes eles estão um pouco mais conectados ali ao desenvolvimento daquele produto, e às vezes eles estão um pouco mais desconectados, assim, mas de forma geral o produto é isso, é produto.
Ótima explicação, inclusive. E eu queria saber, Luísa, para quem é leigo nessa área também, se você sabe descrever a diferença entre ser gerente de produto e gerente de projetos dentro da área de tecnologia, porque são áreas que muitas vezes podem causar uma confusão para quem não entende, que trabalham juntas, mas atuam de forma diferente. Você atua com a gerente de projetos de forma conjunta também? Eu nunca trabalhei com gerente de projeto. O que a gente tem na tecnologia, que eu até falei com a Gabi esses dias, que se aproxima mais de um gerente de projeto, a gente chama de Product Owner. Que é uma pessoa que vai estar normalmente mais ligada às metodologias e às rotinas e aos processos daquele projeto em si, ou do produto em si. Então é uma pessoa que vai ter muito conhecimento e muita proximidade com os desenvolvedores, porque tem que saber quem é bom no quê, como que tá a agenda de tarefas, como que eles priorizam, como que aquele projeto, como que essas tarefas vão ser organizadas e priorizadas, e quanto tempo leva e tudo isso. Então, é um maestro, na verdade, que vai coordenar ali o desenvolvimento daquele produto e gerenciar isso tudo. Muito ligado, assim, a gente tem muita aplicação de metodologias ágeis, então, assim, são metodologias que têm rotinas, assim, rituais de vamos fazer uma reunião de 15 minutos todos os dias para saber se tem alguma tarefa sendo bloqueada. E aí, assim, são metodologias que foram criadas para poder organizar esses projetos e esses produtos de uma melhor forma. Isso é o PO que a gente fala, né? Que é mais ligado, assim, poderia se assemelhar mais a um gerente de projeto. O gerente de produto, ele vai, para ser muito breve, assim, ele vai definir o que vai ter naquele produto ali. É meio falaciosa essa fala, porque às vezes quem vai definir o que tem no produto é o dono da empresa, tá? Se a gente for ser muito realista, assim, tratando-se de startup ainda mais, as hierarquias se perdem um pouco. Mas, em tese, o gerente de produto, que é o PM, né, que a gente fala, então, assim, pra galera se familiarizar com o termo, o gerente de produto tem que ter muito conhecimento do negócio, das métricas que vão estar sendo priorizadas ali. Então, a empresa quer gerar mais receita, a empresa quer gerar mais retenção, ou a empresa precisa de novos clientes, novos usuários. O que está acontecendo? Tem muito usuário apagando o aplicativo. Então, o que está acontecendo? Como está sendo o engajamento com esse aplicativo? Então, o PM, ele vai ter muita noção de negócio e muita noção de mercado. Então, requer muita análise competitiva, tem que estar por dentro das trends, assim, da indústria e tudo mais, para trazer isso tudo, trazer a voz do consumidor também, a voz do usuário ali, e traçar estratégias e hipóteses e protótipos para melhorar a solução. Então, por exemplo, não sei lá. Esse é o seu cargo? Não, eu posso explicar meu cargo depois. É menos um pouco, é mais pro marketing meu cargo, mas enfim, a gente trabalha junto com PMs. Então, assim, só para finalizar, assim, a explicação na prática. Tô aqui no aplicativo do iFood e o iFood tem PMs para cada partezinha do aplicativo que você vê, tem um PM cuidando daquilo. Então, tem um PM só pro checkout, tem um PM só pro cardápio, tem um PM só para organizar como que a inteligência artificial vai categorizar cada produto. Então, essas coisas. Então, sei lá, o PM do cardápio tá vendo que as pessoas não estão clicando na categoria de descontos, que estão lá com 30% todo dia. Então, o que tá acontecendo? A gente tem como tá a hierarquia de informação dentro do aplicativo? Então, tem alguma coisa que tá se sobressaindo mais? A gente quer que as pessoas cliquem mais no quê? Então, onde vai ficar cada botão, onde vai ficar cada categoria, enfim. Aí o PM pega isso, faz uma estratégia, desenha tudo mais, assim, mas muito num nível superficial, assim, né? Não superficial, mas não tão técnico. E aí o PM vai trabalhar com um designer que vai fazer os protótipos e tentar sugerir soluções, vai trabalhar com desenvolvedores que vão testar, com um pesquisador de experiência, que aí o pesquisador vai levar as telas diferentes para os usuários e vai falar, usa aí na minha frente, para eu ver qual que funciona melhor.
Então é assim, e gente, tem uma infinidade de coisas, mas o PM é mais isso. Então ele é um maestro também, mas ele trabalha muito com diferentes disciplinas e ele tá voltado para fazer aquela solução ser melhor e não só o projeto rodar de uma forma boa, assim, vai. É Entendi. isso. E qual... Tá, você é especialista então em marketing, né? Quais são essas vamos dizer assim, esses skills do marketing que você traz na sua mentoria? E não só na mentoria, Luísa, porque eu acho que quando você falou o termo se vender, eu achei bem interessante, né? A gente precisa se vender. A gente tá numa era de tecnologia, uma era onde algumas pessoas como eu escolhem não ter rede social. Ao mesmo tempo, eu tenho uma rede social, eu tenho o LinkedIn. E é uma rede social porque é uma forma de me vender, né? Então, isso também é storytelling? É storytelling? É assim, tá. Como que você falou de skills do marketing e aí você perguntou também o que eu fazia? Eu vou trocar a palavra de se vender para se posicionar. Por quê? Tá, eu sou gerente de marketing de produto, então só para explicar muito brevemente, o marketing de produto, às vezes ele tá no departamento de produto, às vezes tá no departamento de marketing, mas isso não importa. O que importa é que é uma função que é a voz do consumidor dentro da empresa ali, dentro do time de marketing, dentro do time de produto. Então a gente pega insights em tese, tá, gente? Isso assim, no mundo ideal. Eu não faço isso no dia a dia, mas deveria. A gente pega o que está sendo falado e o que o time de suporte está trazendo de reclamação e tudo mais. A gente pega esses insights do consumidor, leva para dentro do time de produto e fala, galera, é isso aqui que está acontecendo, a gente precisa dessa funcionalidade nova, porque a competição está fazendo e tudo mais. Aí eles desenvolvem. Ficou pronto, foi priorizado e tudo mais, eles voltam pra gente e falam, Luísa, fizemos essa funcionalidade. Lança para o mercado, comunica para o mercado. Então a gente faz esse leve trás. Então o PMM, que é o Product Marketing Manager, que é o que eu faço, leva muita coisa para o mercado. A gente faz muito lançamento de funcionalidade, a gente trabalha, é um trabalho de base assim para os outros cargos do marketing, porque a gente faz muita mensagem, que é o que vai estar escrito ali no site, no blog, na rede social e tudo mais. A gente define tom de voz, essas coisas. E muito posicionamento. Porque um produto pode se posicionar de diversas formas, dependendo do objetivo da empresa. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho é uma plataforma de e-learning. A gente vende tanto para criador de curso individual, que é a galera Hotmart aí da vida, que vai monetizar conteúdos assim avulsos. A gente vende tanto para essa galera quanto para empresas grandes que estão treinando funcionários. Então, eles não vão vender cursos. Então, eu posso me posicionar como uma plataforma de e-learning, que é uma coisa mais comum para a galera que cria conteúdo, ou eu posso me posicionar como uma LMS, que é um Learning Management System, que é um termo muito mais próximo de grandes organizações. Então, o posicionamento depende muito do objetivo. E aí, quando a gente fala de procurar uma vaga e de se reposicionar no mercado, a gente tem que se posicionar de acordo com o nosso objetivo. Então, o se vender é muito isso. Assim, eu vou me posicionar como alguém que, sei lá, é inexperiente, mas tem vontade de aprender, ou eu vou pegar as minhas habilidades, vou trabalhar elas e vou me posicionar como uma pessoa que já teve resultados positivos em qualquer coisa que eu tenha feito. E estou pronta para ajudar a sua empresa. E é assim que eu vou ajudar. Então, a narrativa é construída em torno de como você se posiciona. E isso vale, gente, eu acho que para a vida, assim. A gente pode se livrar de situações péssimas da vida de acordo com como a gente se posiciona. Se vem alguém brigar com você e você abaixa a cabeça e sai mesmo estando certo, você não tá se posicionando. Entendeu? Você não vai conseguir, enfim, o que você quer. Então, que às vezes é só ganhar a discussão, mas Luísa, é sobre isso. faz muito sentido mesmo, de como você muda o seu discurso e o seu posicionamento te faz gerar mais impacto para quem está te entrevistando. Mas antes de chegar nessa parte, existem etapas,
que são fáceis de muitas vezes trilhar para quem está entrando numa área nova, às vezes ainda não tem muita experiência naquela área, está tentando ali se posicionar, mas sem muito direcionamento. E essas primeiras etapas geralmente são ter um resumê, né, um currículo que chame a atenção do recrutador. Então vamos dizer que a pessoa está numa área que não é nada relacionada com isso, mas ainda assim quer entrar. Como ela adapta um currículo e um LinkedIn, como a Gabi falou, que também é algo que o recrutador vai olhar, para chegar nessa entrevista e se posicionar e gerar o impacto através do discurso, porque essas etapas iniciais são difíceis, são muito difíceis, porque você lê a vaga e muitas vezes você se vê nela com o potencial de quero aprender, quero praticar, vou me dedicar, mas muitas vezes ela não conversa com o seu histórico. E aí como você se adapta para passar por essa parte, por esse degrau inicial que é tão difícil? Beleza. Tá, primeiras etapas, assim. Eu acho que primeiro pra gente escolher um posicionamento e uma narrativa, a gente tem que entender o que as vagas que a gente almeja estão querendo. E isso eu digo em termos muito práticos. A gente vai, achei essa vaga aqui, quero fazer isso, tem a ver com o meu perfil, acho que eu consigo. Vou ler a descrição da vaga. A vaga vai ter várias palavras-chave ali. Então, às vezes, precisa ter habilidades comunicativas, precisa ter habilidade com planilha, precisa ser bem-sucedido em ambientes que crescem rápido e de evolução constante, trabalhar sob pressão, sei lá. Vai ter essas coisas na descrição da vaga ali. Então, a gente vai pegar isso, vai de várias vagas. Vai jogar na inteligência artificial, porque a gente não vai ser hipócrita de falar que a gente não vai usar ChatGPT, a gente vai, só que do jeito certo. E a gente vai falar, ChatGPT, meu amigo, me dê aí quais palavras-chave aparecem mais nessas vagas aqui, toma uma lista de 10 vagas. Aí ele vai fazer um balanço ali e você vai explicar pra ele logo em seguida suas experiências. E aí explica do jeito que você quiser. Eu trabalhei com tal coisa, tal coisa, tal coisa, de um jeito bem descritivo mesmo, não precisa estar nada polido. E aí você vai pedir pra ele tentar dar um match e traduzir as coisas que você já fez para que o discurso contenha as palavras-chave que você tem. Então, acho que o primeiro passo é isso, assim, identificar o caminho e entender o que esse caminho te pede. E aí depois você vai oferecer. Se ninguém te pedir nada, você não vai oferecer nada. A regra é essa, assim. Então, tanto para LinkedIn quanto para currículo, carta de apresentação, são espaços que a gente tem para materializar statements, que a gente fala, que são parágrafos de posicionamento. Então, o LinkedIn tem uma seção que é sobre você. Você vai botar um textinho ali. Você vai ficar listando todas as empresas que você trabalhou? Não vai precisar. Tem outra parte no LinkedIn para isso. Você vai listar, tipo, que você é uma pessoa maravilhosa, empática e querida e meus amigos me amam. Você não vai. Então, a gente usa esses espaços para poder inserir o que está sendo pedido das vagas que a gente quer e falar de impacto. Então, assim, beleza, eles pedem que eu saiba mexer com planilhas. Um exemplo muito away, assim. Pede que saiba mexer com planilha. Ao invés de eu chegar no meu textinho lá do currículo ou da carta de apresentação e falar, sei mexer com planilhas, eu vou falar, estruturei uma planilha com mais de 50 dados importantes que foram usados para não sei o que lá, sei lá. Você vai mostrar como que essa sua habilidade de mexer com planilhas trouxe impacto por onde você passou. Então, assim, eu organizei os dados numa planilha que depois foi usada para tomar uma decisão que trouxe X de dinheiro para a empresa. Então, assim, nem sempre a gente tem todos os números. Existe um dizer. Dá pra gente estimar. Eu acho que a gente tem que ser honesto, assim, com os números. Você não vai falar que você trouxe R$1 milhão para sua empresa, para a empresa que você trabalha. Mas eu acho que tem algumas porcentagens, alguns dados que a gente consegue coletar de uma forma sincera, assim. E não precisa ser preciso, né? Você não tem como ninguém conferir, tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, primeiro, então,
separar quais habilidades estão sendo pedidas para você entender como você vai se posicionar e trazer um impacto real para tudo, gente. Então, assim, a primeira fase é essa construção. Quando você tiver esses 2, 3 parágrafos ali com esses dados, com esse posicionamento e com uma história concisa, assim, e coerente sobre quem você é e o que você tem a oferecer, aí você leva pra tudo, bota no currículo, bota no LinkedIn, bota na carta de apresentação, bota na mensagem que você vai mandar pro recrutador. Então, assim, é isso, assim, a gente trabalha na mentoria muito essa materialização da narrativa pessoal que a gente vai criar, e tem várias estratégias, cada canal, né, tipo o LinkedIn, o currículo e tal, tem um hack diferente, mas é basicamente assim que a gente começa. Parece muito, Carla, vê se você não acha, que parece muito aquele período que a gente estava aplicando para vagas de projeto, de gerente de projeto, que a gente teve que fazer essa transformação também. Então eu peguei, né, só para dar meu exemplo, porque eu acho que tem gente que, poxa, mas eu não consigo visualizar isso. Eu fui, sei lá, eu trabalhei como gerente administrativo, ou ajudante de gerente administrativo, tipo assim, como é que eu vou colocar isso, né, de certa forma? Mas não é realmente, você falou da planilha, né? Mas não é só a planilha, né? A gente teve várias oportunidades ali de falar com pessoas, né, de representar resultados. Então, é uma coisa interessante, mas que a gente não foi muito estimulado a fazer essa transformação, a demonstrar as nossas habilidades a partir do que a gente já fez, né? Então parece às vezes um pouco tipo, poxa, a Luísa deve ser muito especial porque ela chegou ali. A Luísa deve ser muito diferente, mas quais foram os passos, Luísa? Quais foram as vagas, né, que você teve que te levaram até onde você está hoje? Gente, assim, o que mais me atormenta, e eu acho que como mulher também isso pesa um pouco pra gente, é essa síndrome do impostor, assim, que sempre vai ter um homem que sabe mais e que, enfim, em qualquer lugar que a gente passa. E eu acho que isso é uma luta constante pra mim, assim, no dia a dia, no trabalho, até em projetos pessoais. E eu acho que essa síndrome do impostor sempre esteve muito ligada com o fato de eu não achar que eu sou técnica o suficiente, que eu não tenho projetos mensuráveis o suficiente, assim, que o impacto que eu causei nos lugares não é suficiente. Então, eu não tenho nada de especial. E eu acho que isso é uma faca de 2 gumes, assim, porque eu me sinto mal às vezes, mas por outro lado, ninguém tem nada de especial, gente. Especial são as empresas que estão ganhando dinheiro com o seu trabalho, te pagando muito menos do que eles estão recebendo. Então, assim, a gente não é especial. A gente não é especial e a gente é super substituível. E ponto, assim, é o que é. E aí, a gente pode, ou como você vai narrar, assim, o que você fez ao longo da vida, que vai te destacar ou não, mas especial mesmo ninguém é. Eu comecei na tecnologia como gerente de redes sociais. Porque na pandemia eu tava com muito tempo ocioso, eu não gostava de ficar sem trabalhar, acho que desde muito cedo. E eu, minha mãe e minha irmã abrimos uma confeitaria. Então a gente se amarrou assim, em desenvolver doces diferentes, fugiam muito do tradicional, a gente acabou lançando produtos que não tinham aqui na nossa cidade ainda. E essas coisas, e foi escalando, a gente vendia online e eu era responsável pelas redes sociais do negócio. Então, foi meu grande caso de sucesso, assim, e eu podia falar o que eu quisesse sobre esse projeto, porque ele era meu. Então, se você tem um projeto pessoal, que seja, sei lá, dava aula de inglês, cara. Sei lá, dava aula de inglês. Ou trabalhei no Kumon, ou eu, sei lá, gente, passeava com cachorro, ou eu qualquer coisa, qualquer empreendimento seu, usa isso. Não menospreza. Eu tenho isso no meu currículo até hoje, eu tenho no LinkedIn, eu falo disso em entrevista, e é sobre isso. Foi meu grande caso, assim, e foi pra mim. Ali eu acho que eu fui especial. Não sei. Não deixar apagarem a sua história, né? Tipo assim, é usar a favor, mas usá-la de uma forma inteligente
para que essa história mostre a sua capacidade para alcançar aquele objetivo que você determinou para si mesmo. Eu acho que esse autoconhecimento é o primeiro passo, né, Luísa? Saber quais são as suas qualidades, aonde você quer chegar, qual tipo de vaga você almeja, o tipo de carreira, que aí sim você vai linkar esses dois pontos, o seu passado com o seu presente, com o seu futuro, né? E construir essa narrativa estratégica. Então, esse autoconhecimento é muitas vezes o que as pessoas pulam. Só quer procurar vaga, continuar crescendo na carreira. E eu até me culpo, porque eu acho que às vezes eu sigo os meus passos sem muitas vezes parar para pensar, nossa, é esse passo mesmo que eu quero seguir? E eu acho que é essa paciência, é esse autoconhecimento, essa construção que as pessoas realmente têm que parar. Antes de eu dar o próximo passo, eu vou parar, vou ver quem eu sou, o que eu fiz até aqui, aonde eu quero chegar, e aí sim eu vou me posicionar de uma forma que me faça chegar lá. E quando você imagina você do futuro, é o primeiro passo para você chegar lá. Esse Exato. se visualizar, né, Gabi? Tem o livro do Napoleão Hill, que até fala, quem pensa enriquece. Não é nem na questão de enriquecer, é na questão de se visualizar no futuro e saber que é lá que você quer chegar. A partir daquele momento que você se visualizou, você sabe, nossa, é esse caminho que eu quero construir, é esse posicionamento que eu tenho que ter para chegar lá. E isso é uma consequência, né? É uma consequência e isso é uma forma de fazer até com que o seu cérebro haja no subconsciente. Ele vai agir de uma maneira espontânea para chegar lá. Então, eu achei que foi incrível essa dica que você deu. Eu acho que eu até acrescentaria uma coisa assim sobre trajetórias e mudanças de rota e tudo mais. É isso, assim, eu comecei com uma coisa que não tinha nada a ver com tecnologia e eu fui crescendo naturalmente. Eu acho que nem faz sentido eu contar toda a trajetória assim, porque foi bobo, gente, assim, as oportunidades foram surgindo e eu fui agarrando. Mas eu tava vendo, antes da gente entrar ao vivo, eu tava vendo uma reflexão que um amigo postou no Instagram. E ele fala que por que a gente tem essa ansiedade e essa martirização de que as coisas deram errado só porque acabaram. Então, assim, eu terminei um namoro, deu muito errado, porque acabou e eu não casei com a pessoa. Ou, a minha carreira como confeiteiro deu errado, porque acabou. Ou então, esse emprego que eu entrei, esse primeiro emprego na tecnologia deu errado porque durou só 3 meses. Cara, se eu fosse pensar assim, é melhor eu me trancar num quarto e não fazer nada da minha vida. Mas eu acho que o que a reflexão dele trouxe, que eu acho que eu queria deixar assim hoje também, é que o sucesso não é da nossa vida e da nossa carreira e das nossas relações, não pode ser definido pelo final que ele teve, assim, pelo sim ou não que a gente recebe. E eu acho que ao longo da viver a jornada viver é a jornada, entendeu? Viver é o meio do caminho, a vida é isso. E todo mundo tem o mesmo final, gente. Eu acho que a gente saber valorizar as coisas que a gente fez, valorizar os resultados que a gente teve, as pessoas que a gente conheceu, as vezes que a gente errou, os nãos que a gente tomou. Então, eu vou falar muito disso na mentoria, assim, porque eu preciso que todo mundo entenda que procurar emprego, ainda mais na tecnologia, que tem um monte de gente querendo, é muito frustrante. Você vai ouvir 100 não, você só precisa de um sim. Mas você vai ouvir não até não poder mais. Se você for ficar muito triste, desestimulado, toda vez que você receber um não, que você não conseguiu uma entrevista, você não vai para lugar nenhum, sabe? Então eu acho que a gente tem que saber tirar proveito da jornada, porque ela ensina o tempo inteiro. A vida ensina o tempo inteiro. Eu tô aprendendo na vida desde, sei lá, cara, desde criança, quando eu via minha mãe trabalhando em loja do shopping, eu ficava no estoque ajudando ela a escolher roupa para cliente. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Uhum. Eu lembro disso até hoje. Eu tenho todas as minhas vivências me trouxeram para onde eu tô. E eu não acho que eu sou mais especial porque eu trabalhei em empresas grandes ou consegui dinheiro. Eu acho só que eu tive a sorte e o privilégio de entender cedo que eu poderia aproveitar quem eu sou e o que eu fiz para conseguir coisas
mais coerentes com o que eu quero. E também, se eu não quiser depois mais, muda de novo, entendeu? E é isso. Eu adoro essa coisa dinâmica, né? Que você mencionou, porque realmente tem gente que. E eu fazia parte também desse grupo, onde você associa o seu valor aos nãos, então você recebe o não, então você, então eu já não mereço, então quer dizer que eu já não sou o suficiente, né? Então, mas eu vou aplicar para essa empresa grande aqui, com essa vaga bonita, com esse salário alto, por que eu vou fazer isso? Eu acho que até agora, olha só o que eu não ganhava dinheiro nenhum fazendo isso, como é que eu vou usar essa experiência que eu não ganhava dinheiro nenhum fazendo isso, sabe? E a gente tem muito disso, né? Eu imagino que a gente até mencionou, né, a questão de mulher e homem, como é diferente. Eu imagino que se você é homem e tá ouvindo isso, deve ser chato até ouvir, né? Dizer, mas é porque, como mulher, a gente tem uma experiência diferente, onde a gente fica tentando se provar muito mais, né? Porque, por exemplo, o homem, quando ele aplica para uma vaga, ele faz o match lá de 40% a 60%. A mulher, normalmente, ela tá de 90% a 100%. Se tem uma mulher aplicando para uma vaga, pode ter certeza que aquela mulher é capaz, ela é competente. O homem, devido à personalidade diferente e até como a sociedade também leva, né, e ensina, ele se sente mais condicionado a experienciar coisas novas, a se colocar numa posição nova, enfim, tentar coisas diferentes, maiores. E a gente, às vezes, né, ainda tá trabalhando com tudo isso, né? Temos exemplos aqui, 3 exemplos de mulheres que se colocaram aí, mas tem muitas ainda que estão, né, assistindo isso e que possivelmente a gente vai ser esse encorajamento, exatamente. Você tem alguma coisa, Luísa, para falar em relação a isso, como mulher, diretamente para a mulher no mercado de trabalho, especialmente na área de tecnologia? Porque eu também não sei quanto de mulher e homem, né, a gente tem eu trabalho como gerente de projeto em construção, eu trabalho com 99,9% de homens. Então é uma dinâmica bem diferente. Assim, o mercado da tecnologia tá um pouco mais equiparado, mas ainda tem cargos que tem muito mais. Engenharia de software é mais homem do que mulher, e é isso, assim. Eu não vi isso mudar nos últimos anos. Depende muito, né, do departamento. Mas assim, o que eu acho que eu gostaria que tivessem me falado. Eu tentei, gente. Eu tentei muitas vezes atingir isso, e eu sei que não é uma coisa fácil de pedir. Mas se a gente conseguir ter 10% da autoestima masculina, a gente chega em lugares inalcançáveis, assim. Só 10. Porque o que a gente estava falando de posicionamento, assim, a sociedade fez com que os homens tivessem muito mais facilidade de se posicionar, porque eles vão ouvir sim muito mais rápido, muito mais fácil, eles vão ser vistos e se destacar muito mais. Então, se posicionar pra eles não é difícil, entendeu? Pra eles é tipo, chegar, bater no peito e falar assim, eu sou foda e você precisa me ter na sua empresa, é como beber água. E a gente não, porque a gente não foi essa socialização que a gente teve, assim. Mas a gente precisa muito trabalhar essa autoestima. Eu sou o melhor exemplo pra falar de autoestima? Nesse momento da minha vida? Não sei. Mas isso precisa ser desenvolvido. Se você não acha que você tem uma autoestima que tá legal. E eu não tô falando de autoestima superficial de sou bonito, sou feio. Eu tô falando de uma autoestima profunda, de enxergar, acolher essas vivências e poder olhar pro espelho e falar, eu sou capaz disso aqui. Eu consigo desempenhar isso aqui, eu estou certa e esse homem não está. E é isso. Então eu acho que quando a gente tem esse entendimento e essa autoestima mais fortes, quanto mais forte a gente ficar, melhor a gente consegue se posicionar, assim. E eu acho que isso tanto para conseguir vagas de emprego, porque muitas vezes quem vai estar te entrevistando não vai ser um cara, mas também quando a gente estiver nas empresas. Porque você vai bater de frente com um designer que não quer fazer o que você falou, porque ele acha que ele tá certo. Mas ele não entende da sua área, ele não entende o que tá sendo pedido. E como você faz, entendeu? E eu acho que é um esforço cansativo às vezes. Porque a gente tem que pensar em micro
lidas que a gente tem que ter com as pessoas pra gente não sair de doida ou pra gente não ser diminuída o tempo inteiro. Então, os discursos precisam ser afinados e precisa ter um tato maior e uma comunicação mais assertiva, mas façam isso, assim, tipo, tá bom, é isso que a gente precisa fazer? Infelizmente então vamos fazer, vamos trabalhar a autoestima, vamos saber se posicionar melhor e vamos entender como que a gente pode se impor mais. E eu acho que é isso. Nossa, incrível. Porque, sinceramente, a Gabi sabe que eu também trabalho numa área majoritariamente masculina. E eu vejo, assim, com o passar dos anos, as mulheres estão adentrando mais nessa área, mas ainda é difícil competir, porque eu trabalho na área florestal, né? Eu sou engenheira florestal, trabalho com melhoramento genético já há muitos anos. E por ser tão masculina, se você não se portar de uma certa forma e se impor, igual você falou, ou você não consegue adentrar os espaços, ou as pessoas não vão te respeitar, entendeu? Então, é essa questão mesmo de se empoderar e saber conversar, de saber de uma forma educada, respeitosa, né, mas segura de si, né, não se subjugar, porque senão, no final das contas, você não vai conseguir promoções, no final das contas, você vai conseguir salários que não são, cargos que não são de liderança só por você ser mulher. Então é uma questão realmente muito importante que a gente tem que se atentar para não acabar retrocedendo, né? Tipo assim, a gente conseguiu chegar até aqui, não vai conseguir adentrar novos espaços justamente por não estar tendo essa coragem. Então eu acho que esse empoderamento, esse tipo de conversa, né? Eu acho que esse é o propósito desse podcast, realmente abrir espaço para outras mulheres, outras pessoas no geral, né? Que estejam aí na dúvida se elas são capazes, elas vão escutar isso e vão saber, não, eu sou e eu vou fazer a minha transição para tecnologia, vou realmente alcançar os meus objetivos. Eu não sabia que a gente ia terminar que a gente ia começar a falar sobre isso. Achei muito bom, porque eu acho muito relevante para esse podcast, né? Mas, então, assim, pelo que eu entendi, Luísa, pela tua colocação, existem, né, lógico, a gente entende que por ser mulher, eu não vejo assim como se eu fosse uma vítima. Eu sou mulher, eu sou uma vítima da sociedade, eu não posso fazer nada. Eu vejo assim, eu sou mulher, vivemos num patriarcado. O que eu posso fazer? Quais são as habilidades que eu preciso construir agora que eu que eu sei, que, né, estou awake, estou acordada. Reconheço o que está acontecendo, reconheço como a sociedade funciona. Não sou uma vítima, então o que eu faço agora? Né, falando para mulheres, como que vocês podem testar, eu vou dizer, a coisa que eu acho mais importante, foi uma coisa que a Luísa falou, que é assertividade. Eu acho que é a coisa mais importante quando se lida com homens, né? Então, existem várias situações no dia a dia em que eu me deparo com momentos em que eu preciso ser assertiva. E eu imagino que não seja diferente para Carla nem para Luísa, mesmo em tecnologia. Mesmo estando em tecnologia, acredito que essa coisa acontece muito, né? Isso acontece muito. Então, eu só queria deixar isso como a coisa mais importante, assim, de tipo, né, como assertividade. Mas se vocês tiverem alguma outra skill, né, uma outra função que vocês acham que é bem importante também para uma mulher, não só na área de tecnologia, mas também na área de tecnologia, tem alguma coisa assim que vocês acham que é também essencial? Eu acho que determinação pode parecer clichê, mas é o que eu tava falando, assim, a gente vai precisar trabalhar e se dedicar, às vezes, 3 vezes mais do que um cara vai precisar. Mas a gente tem que fazer isso, gente, porque a gente não vai chegar saindo desse papel de vítima, de tipo assim, ai, coitada de mim, eu sou mulher e eu preciso trabalhar mais e, enfim, morte ao patriarcado. Mas, e é isso, não vai mudar e você não vai conseguir, e aí quem vai ocupar a vaga que você quer vai ser um homem. Então, gente, eu acho que é muito sair dessa posição, ser assertiva, estratégica e ter essa determinação. Então, assim, sentar a bunda e estudar.
E aí, quando eu falo de estudar, não tô falando de uma coisa, um tema, assim, tipo uma técnica ou um novo saber. Eu tô falando de estudar sobre você. Estudar como Sim. você vai se apresentar, decidir o que você quer fazer, pega um papel, uma caneta, escreve, manifesta, daqui 2 anos eu quero estar nesse cargo, eu quero ter essa carreira, eu quero ter essa liberdade financeira, eu quero proporcionar isso, eu quero levar minha mãe pra viajar, quero ter minha casa. Escreve, senta a cabeça assim no papel e faz, entendeu? Eu tenho muitas pessoas ao meu redor, assim, que me procuraram pra pedir ajuda pra essas coisas e não fizeram nada. E eu dou o caminho das pedras, mas cabe a cada um seguir, assim, né? E se dedicar. E, em compensação, eu tenho pessoas que estão com um hiperfoco nisso e ficam o dia inteiro, 30, 40 horas semanais, estudando e se aplicando e pesquisando e entendendo o que quer fazer. E essa pessoa vai conseguir muito mais rápido. E se ela conseguir muito mais rápido, não é um cara que vai ocupar a cadeira dela. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso também, sabe? Tipo, a gente precisa se dedicar mais? Precisa, mas então se dedica. Com paciência. E só pra finalizar, assim, acrescentar uma outra habilidade que entra na assertividade. Aprenda a se comunicar. Não fique calada. As pessoas que são bem-sucedidas que eu conheço se comunicam muito bem. Elas falam em público, elas sabem escrever. Então eu acho que a capacidade de comunicação é uma capacidade essencial. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você se comunica bem, as pessoas vão saber quem você é, vão escutar a sua voz, vão saber dos seus pensamentos, da sua capacidade. Então, aprenda a se comunicar, não tenha medo. Eu acho que essa é a outra cereja do bolo que eu vejo que muitas pessoas utilizam. E ser assertiva dentro da boa capacidade de comunicação, assim, vai te levar muito longe. Exato. Eu acho que todo caminho é válido, né? Todo trabalho é digno. E é muito importante que a gente saiba disso. Mas é lógico, isso é para quem tem a sementinha dentro de si, de que quer viver, né, um outro caminho, experienciar uma outra coisa, uma vida diferente, crescer de uma forma, né, diferente, e especialmente se quer curtir os benefícios do que é ter uma vida trabalhando em TI, porque aí você está trabalhando remotamente, porque você tem os salários são mais altos, então você tem uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica. Então, obviamente, o que a Luísa está mostrando hoje, né, não é o ódio ao homem, nada disso, não tem nada a ver. É basicamente você como mulher se empoderar e todas essas experiências, inclusive a dela, como trabalhando na própria empresa familiar, né, de doces, conseguiu trazer isso para a experiência dela e criar, a partir disso, uma narrativa que trouxe onde ela está hoje. Então, assim, eu acho uma coisa incrível, Luiz. Eu acho que o que você fez foi basicamente abrir a cabeça mesmo para coisas maiores, né? Que não é melhor do que nada. Não quer dizer que é melhor do que nada, né? Quem está trabalhando no shopping ou quem está fazendo qualquer outra coisa, existe um sucesso nisso. Se você ama o que você faz, se você tem uma família que depende de você e você é o provedor, lógico que isso é um sucesso também, né? Mas, exatamente, mas se existe essa sementinha dentro de você, e é uma coisa que eu amei, Lisa, que você falou sobre manifestar, né? Você falou, se você pode me chamar de doido, de vuvu, mas eu também coloco tudo no papel, eu tenho vários caderninhos. Eu adoro escrever e loucura sempre acontece, tá? Sempre acontece. Existiu algum livro, alguma coisa, Luísa, que abriu a sua mentalidade, mudou um pouco o seu mindset para você chegar onde você está hoje? Gabi, quando eu estava começando, eu li alguns livros que pode parecer meio aleatório, mas foi o que me plantou sementinhas, assim.
E, inclusive, eu comprei esses livros para minha irmã tem menos de um mês, porque ela conseguiu o primeiro emprego dela na tecnologia, mas foi pelo LinkedIn, usando o currículo e tudo mais que eu ajudei. Então, eu dei os livros para ela. E tá, são alguns. E são divertidos de ler, tá? Então, eu acho que faz sentido. Mas o primeiro é um da Pixar, que chama Criatividade S.A. Foi o fundador da Pixar que escreveu. E ele conta todo o processo que fez a Pixar ser o que é hoje. E, enfim, desde os primórdios, e fala muito sobre processo criativo, sobre erro e acerto, sobre cultura dentro de empresas, sobre como você vai escalando no negócio. Então, quem investiu na Pixar para a Pixar ser o que é hoje foi o Steve Jobs, pouca gente sabe disso. E aí ele conta tudo isso, conta quando a Disney comprou a Pixar e tudo mais. E eu acho que é um livro maneiro pra ler. E aí tem os filmes que a gente tá familiarizado também pra gente saber como é que foi. Na mesma pegada, tem o livro da Netflix, que aí já é um pouco mais agressivo, assim. Chama A Regra é Não Ter Regras. Também quem escreveu foi eu acho que ele foi o fundador do CEO do Netflix, eu acho. E ele conta também a história da Netflix, como começou, os nãos que eles tomaram até eles virarem o que eles são hoje, porque a Netflix, enfim, tentou se vender para blockbuster, tomou muito não, foi mudando de rota o tempo inteiro, e isso fez com que eles criassem uma cultura dentro da empresa de liberdade com responsabilidade, assim. E aí hoje eu acho que isso é muito importante para quem vai começar no trabalho remoto, principalmente. Porque é uma coisa muito mais livre, é um estilo de vida muito diferente, a cultura é mais assim, e aí você tem que ter responsabilidade. Aí ele dá um playbook, assim, um manual de o que fez a Netflix se sustentar e ser uma das empresas mais aspiradas, assim, por trabalhadores da tecnologia. E o terceiro livro que eu queria indicar é o livro que eu comecei a ler tem pouco tempo, não terminei ainda, chama O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider. Ela é uma brasileira, ela trabalhou em grandes empresas, trabalhou no LinkedIn já. Ela tem um TEDx com esse mesmo nome, O Profissional do Futuro. E aí ela fala, o TEDx é de 2018 e o livro foi lançado esse ano, e ela fala sobre o mercado de trabalho na era da IA, né? Como que vai ser o futuro do mercado de trabalho na era da IA. E aí ela fala muito sobre a gente, como a gente vai se apresentar e ela deixa perguntas assim de quem que é a gente, quem que nós somos assim, fora do LinkedIn. E aí ela fala sobre o quanto isso vai fazer diferença cada vez mais daqui pra frente, assim, quem nós somos, como a gente o que a gente tem pra oferecer fora as nossas habilidades profissionais, assim. E acho que Já quero convidá-la pro podcast. Quem sabe um dia aí, vamos escrever também. Vamos escrever. Luísa, que insight maravilhoso, então, né? Porque parece que no mundo de AI, talvez ser humano é um diferencial, né? É isso. É o caminho natural. É o caminho natural. Que a nossa essência, a AI nunca vai ter. Tipo assim, a criatividade de humor. É muito consciência, né? Exato. Eu só quero fazer uma última pergunta antes de fechar, Luísa. Se a sua vida fosse um projeto, qual o nome seria do projeto? Projeto Luísa. Nossa. Se a minha vida fosse um projeto? Uhum. A gente tem todo tipo de resposta para essa pergunta, que é ótimo. Caraca, gente. Eu acho que seria talvez um projeto de um avião, assim. Porque subidas e descidas, mas tá sempre livre, assim. Eu acho que uma coisa, o que mais me move, o que me trouxe até aqui, na real, foi a vontade de ter liberdade. Liberdade financeira, não vou mentir, acho que foi uma das grandes motivações, assim, para entrar nessa área.
Mas liberdade de ter tempo pra fazer as coisas que eu gosto, de estar com a minha família, com os meus amigos. E eu não amo minha profissão. Eu acho que é muito mentira se eu falar que você tem que amar a sua profissão, senão você não deu certo. Mas eu não odeio, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu sou boa no que eu faço, e eu tenho tempo e liberdade pra fazer as coisas que eu de fato amo, assim. Então eu acho que, sei lá, o avião, enfim, subidas e descidas pro avião poder estar no ar. E acho que a vida é isso. Amei, né, Gabi? Amei. Super visualizei quem é a Luísa a partir dessa resposta. Muito interessante. Verdade. Luísa, muito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu amei os Eu que agradeço. insights. Amei tudo que você falou. Eu primeiro desejo muito sucesso na sua mentoria. Eu, na verdade, sou uma das mentorandas, né? Então, assim, eu tô muito animada, eu tô aprendendo muito, né? Então, quem tem aí a vontade de entrar na área de tecnologia, a gente vai deixar o link da Luísa aqui embaixo desse episódio. E é isso, meninas. Muito obrigada por esse episódio. Vejam o link da Luísa e assistam mais episódios nesse canal, que a gente tá sempre trazendo mulheres maravilhosas, poderosíssimas. E é isso, cheia de sucesso, que o sucesso é, como a Luísa falou, a trajetória. E não o ponto final. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada de novo pelo convite. Eu amei o papo. Também desejo muito sucesso pra vocês. Gabi, tamo junto na mentoria. Espero muito poder deixar alguma coisa de bom, assim, pra você levar para seus próximos passos. E contem comigo sempre. Tamo aí. Obrigada, Luísa. Só pra fechar mesmo, você quer compartilhar algum tipo de rede social, LinkedIn? Vocês podem me achar no LinkedIn como Luísa Coimbra. Acho que deixar o link talvez na descrição. No Instagram é Luísa Coimbra 1. E eu também vou deixar o site da mentoria para vocês darem uma olhada um pouco mais sobre o que é isso tudo, assim, que a gente falou durante esse podcast, assim, resumido. Sim. Ok, deixaremos tudo, pessoal. Até mais, Luísa, foi um prazer. Prazer, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Tchau! Tchau.